Olá, amigos do Arte e Vida. Estou aqui para falar de Alberto Centurião, apresentá-los a vocês. Um grande amigo. O primeiro contato com o Alberto que eu tive foi no Inspirarte, em Santos. Lá pelo ano de... não vou falar o ano não me lembro. E nessa oportunidade, o Centurião, ele nos aplicou uma oficina sobre dramaturgia no Inspirarte. E nesse Inspirarte, que está sob a coordenação na época do Moacir Camargo, a gente... Não, tá, não, stop. E nesse Inspirarte, a gente teve uma participação. Oi, Elião. Vem cá agora. A gente teve uma participação interessante dele nos apresentando essa oficina de dramaturgia. E nessa oficina a gente começou a ter um primeiro contato mais sério com a questão da produção de textos, né, para o trabalho da doutrina espírita. Dá um time agora. Deixa eu ver. Rápido! Depois do Inspirarte, o grupo, e desse encontro com algumas pessoas no trabalho de oficinas técnicas, né, para teatro principalmente, o grupo ficou muito mexido, né, ficou envolvido com essa questão de desenvolver-se na questão técnica, aprimorar mais as qualidades e as habilidades que tinham dentro do grupo, né. Foi um demarcador, né. E o Centurião, ele teve uma participação muito importante nisso, né, fundamental, nesse grupo que estava conduzindo, né, os primeiros passos do grupo Arte e Vida, né. Depois desse contato, a gente fez novamente um convite, né, a toda aquela trupe de pessoas que estavam presentes no Inspirarte para estarem no FECEF. E aqui no FECEF, ele juntamente com o Saraiva, Hamilton Saraiva, no quinto FECEF, ele juntamente com o Hamilton Saraiva, o saudoso Hamilton Saraiva, eles aplicaram no FECEF uma oficina sobre a produção de textos para o teatro espírita. E foi também algo muito interessante. De Franca, o Lelo teve uma participação produzindo texto e debatendo os textos, né, com esse grupo durante essa oficina. O Galo, né, que poucas pessoas conhecem o Galo. De Curitiba eu me lembro do Azuma, me lembro da Rose, a Irma presente também. E daí nasceram os primeiros esboços para uma produção de texto dentro do próprio grupo, né, sem ter que importar textos de outros lugares. Depois desse contato, a presença do Centurião se tornou mais constante nos FECEFs, como uma peça fundamental para a gente, né? Nós admiramos muito a pessoa dele e também a sua capacidade criativa, né? Vou apresentar o Centurião de uma forma profissional. Quem é Centurião? É um poeta? É um artista? É um diretor? É um dramaturgo? Centurião é um criativo. E diante disso, tudo que vier, qualquer coisa que você agregue na mão dele, sai alguma coisa diferente. Outro fato importante, interessante também, no FECEF, no Champanhar, no meio de um sarau, aquele cenário maravilhoso, né, que é o Champanhar, a Rose coordenando a parte dos saraus. De repente, no meio do público, né, sai uma pessoa aos brados, né? O vento no convento marcou. As pessoas que estavam lá e vão estar ouvindo vai lembrar disso. O vento no convento, num processo de catarse com o espaço, né? Ele criou ali uma poesia encenada, né? E emocionou a muitos, né? E pegou pela emoção. Depois disso, em alguns debates, em oficinas, sobre a questão da profissionalização da arte,
dentro do movimento espírita, a profissionalização do artista, o artista se preparar para se lançar. Ele é uma peça fundamental para o nosso grupo nesse aspecto, pelas ideias e pelo pensamento, né, que ele traz sobre o posicionamento do artista espírita, né? O nosso amigo criativo, em uma outra oportunidade, na abertura de um FECEF, foi feita uma música, uma poesia dele, né? A poesia que falava provado está que Deus amou antes de criar. E ele não sabia, né? E a gente que estava na coordenação, organizamos tudo para que fizéssemos essa surpresa para ele. No Teatro Municipal, eu ao lado dele, né? Começou a apresentação e ele lá, tranquilo, olhando pro que vinha acontecer. De repente começou, né, os primeiros acordes e dali a pouco começou-se a letra, né? A expressão dele foi exatamente essa. Ele estava lá lendo uma peça de teatro comum, né? Provado está que Deus amou antes de criar. O que é isso, tio Crud? Ah, eu conheço essa poesia. É uma expressão e uma emoção ali que eu convivi com ele, inesquecível, né? Ficou marcado também, né? Fica registrado esses pequenos detalhes de convívio com esse amigo, né? E irmão em ideal e irmão em arte, né? Hoje ele vai estar trabalhando um pouco sobre a questão da liberdade, né? Liberdade criativa e de expressão no movimento espírita. E eu acho, como eu gostaria de estar aí, né? Eu sinto muita falta do convívio, né, com essa turma, com esses meus amigos. Fica o meu desejo de boa sorte para vocês e sintam-me presentes, né? E Centurião, boa sorte com vocês aí. Eu fico aqui na torcida. Um beijo. Se no princípio havia o Verbo e o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou antes de criar. Provado está